Saúdo a Igreja de Jesus com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Querida igreja, meu querido amigo, minha querida amiga, tem uma palavra de Deus para a sua vida nessa noite que está escrita aqui na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 7 e o versículo 5 e o versículo 6. Acompanhe-me na sua Bíblia esse trecho maravilhoso, que vou repetir para que você possa abrir sua Bíblia agora e acompanhar comigo esta leitura. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 5 e o versículo 6. E assim diz as Sagradas Escrituras. Porque, mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo fomos atribulados. Por fora combates, temores por dentro. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. Bendito é o nome de Jesus. Querida igreja, nós temos aqui o apóstolo Paulo falando de modo muito sincero as dificuldades que ele enfrentou ao chegar na Macedônia. Macedônia que nós lembremos-nos em um dos trechos de Atos dos Apóstolos, que foi o próprio Deus que mandou Paulo para a Macedônia. Quando naquela grande visão, o Espírito Santo do Senhor disse para Paulo, através daquela visão onde o homem aparecia, ele dizia para ele: passa a Macedônia e ajuda-nos. E Paulo, temente a Deus como era, ele obedeceu à voz de Deus. Porque muitas vezes Deus fala conosco e nós não queremos nos render à vontade de Deus. Porque certamente o lugar onde Paulo queria ir, a outras cidades, podia até ser um pouco melhor na concepção dele. Mas Deus queria que Paulo fosse para a Macedônia. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, se você está pensando em algo diferente daquilo que Deus determinou, não ouse confrontar, não ouse desobedecer à voz de Deus. Atenda àquilo que Deus colocou e está falando no seu coração, porque a melhor coisa é obedecer ao Senhor. Como diz lá no 1 Samuel, em um dos capítulos, que diz assim: é melhor obedecer do que o sacrificar. Portanto, o apóstolo Paulo, obediente como ele era ao Senhor nosso Deus, ele obedeceu a voz de Deus. E Paulo, naquele momento, ele não sabia que ia passar por combates. Ele não sabia que ia ser muito atribulado. Ele não sabia que ia passar por temores internamente na sua alma, no seu espírito. Mesmo assim, ele foi. Porque quem é servo de Deus não questiona, adora. Quem é servo, obedece. Quem é servo segue fielmente a voz e ao chamado de Deus, sem se importar o que vai acontecer depois. Por quê? Porque o depois pertence a Deus. Bendito é o nome de Jesus. O dia de amanhã pertence ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o nosso dia de amanhã está guardado. Aleluia! A nossa vida estará guardada, preservada nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, querida igreja, voltando aqui ao texto, Paulo revela para nós que teve ali muitas tribulações ali na Macedônia, que ele não teve repouso algum na sua carne. Ele foi muito atribulado. Não só ele, mas os que estavam com ele também passaram por essas mesmas provas. Ou seja, muitas vezes nós passamos pelas provas sozinho, mas aqui pelo menos Paulo estava acompanhado. Tinha alguém chorando com ele, tinha alguém gemendo com ele, tinha alguém também que estava sentindo esses mesmos temores, porque aqui ele diz: nós fomos atribulados, portanto ele não estava sozinho. Por fora combates e temores por dentro. No entanto, quando nós pensamos que Paulo ia continuar atribulado, que nós pensamos que Paulo estava sozinho, Paulo diz aqui no versículo número 6, ele dá uma revelação maravilhosa. Bendito é o nome de Jesus, que deve alegrar a minha e a sua alma, onde ele diz: mas Deus, bendito é o nome do Senhor nosso Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vida de Tito. Bendito é o nome de Jesus. Paulo não sabia de que jeito Deus iria consolá-lo. Paulo nem sabia nem se Deus iria consolá-lo, porque Deus é assim, Deus prova como quer, e Ele nos consola no tempo dele, do jeito dele, porque muitas vezes Ele quer que nós passemos por aquela prova para nós aprendermos com Ele o quanto Ele nos protege, o quanto Ele é fiel para com as nossas vidas. Bendito é o nome de Jesus. E observe que Deus trata de modo diferente e de acordo com a sua soberania. Observe que lá no capítulo 17 de Reis, nós tínhamos um homem também aqui, com temor, um homem atribulado, o nome dele era o profeta Elias. Elias que tinha enfrentado os 850 profetas pagãos.
450 profetas de Baal, 400 profetas de Azera. E aquele homem que teve muita coragem de fazer tudo aquilo, agora estava temeroso, estava aflito, estava depressivo. E Deus mandou um mensageiro do céu para fazer o quê? Para consolar, oh glória a Deus, a vida de Elias. Deus mandou um anjo, e mandou um anjo com água, e mandou um anjo com pão cozido, para consolar, para confortar a vida de Elias. Mas aqui Deus fez diferente. Aqui Deus não mandou um anjo. Aqui Deus não falou diretamente, ou em sonhos poderia ter feito isso. Deus usou um outro servo dele para levar uma palavra de consolação para a vida daquele homem, daqueles homens abatidos, entre eles o apóstolo Paulo. Talvez você, minha querida irmã, meu querido irmão, esteja passando também por tribulações, esteja também tendo muitos combates aí na sua família, na sua parentela, na sua vizinhança, no seu trabalho, e você não sabe como ser consolado, e você não sabe como vai vir esta consolação, e não sabe mesmo, porque Deus quer que você confie nele, Deus quer que você, aleluia, continue orando a ele, para que ele possa providenciar no dia dele, no tempo dele, e o jeito dele, a forma de como vai consolar a sua vida. Mas uma coisa é certa, Deus, ele nos consola. E por quê? Porque a palavra de Deus diz que o nosso Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. E Jesus vai dizer, para alívio seu, para mim, para a sua fé, no capítulo 11, verso 28 de Mateus: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e abatidos, eu vos aliviarei. Basta você ir aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo, neste momento, nesta hora. Louvado seja o nome do Senhor, faça uma oração, bendita é o nome de Jesus, para que Jesus, na sua misericórdia, console a sua alma, console o seu espírito dessas aflições que estão incomodando você neste exato momento. As aflições cujas origem pode ser, por exemplo, essa questão dessa pandemia que está acontecendo, que está deixando muita gente aflita, muita gente atribulada, muita gente preocupada, muita gente abatida. Mas deixa eu lhe dizer, o Deus da glória, bendito é o nome de Jesus, que escolheu você para servi-lo, que escolheu você para fazer a obra dele. Ele tem consolação do céu para mim, para a sua vida. Agora ele nos consola do jeito dele, assim como consolou a Paulo, da forma como ele quis, levando Tito ali para levar uma mensagem de consolação para a vida do apóstolo Paulo. Então, minha querida igreja de Jesus, descanse em Deus, porque o Deus que permite você passar pelos temores, pelas tribulações e pelos combates, é o Deus que consola os abatidos, como consolou a alma e a vida do apóstolo Paulo. Assim que o nosso Senhor Jesus Cristo lhe ajude, lhe proteja e lhe conceda a sua graça, como concedeu-a ao apóstolo Paulo, para que ele enfrentasse os vários momentos atribulantes da sua vida, como esse aqui na segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículos 5 e 6, que o Deus Todo-Poderoso, na sua graça e na sua misericórdia, em nome de Jesus, te console hoje e para todo sempre. Deus te abençoe em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.